Olá a todos! Muito legal ter todo mundo aqui para mais uma das nossas análises estruturadas. Hoje, a gente vai mergulhar direto num cruzamento super fascinante de temas, como as tendências modernas do marketing espiritual parecem refletir, assim, quase como num espelho, alertas bíblicos muito antigos. Essa vai ser uma jornada visual, super imparcial, totalmente guiada pelos dados e textos originais. A ideia é entender exatamente como o sagrado e o mercado se encontram na prática. Bom, vamos mergulhar nisso olhando para essa citação aqui. A fé virou palco e o púlpito, ring light. É forte, né? Essa observação bem contundente veio de uma pesquisa recente da agência Casamundo sobre o chamado rebranding da religião. É uma daquelas imagens que nos fazem questionar na hora onde é que fica a fronteira entre a adoração genuína e a pura performance midiática. Para entender tudo isso a fundo, temos um roteiro bem direto pela frente. Vamos passar por religião na era digital, o desafio de Éfeso, o que é a sã doutrina, o perigo das falsas crenças e, para fechar, o papel do ego. Pode até parecer loucura conectar o marketing do Instagram com o apóstolo Paulo, mas garanto que a jornada vai fazer todo sentido. Então, seção 1, religião na era digital. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais a estética digital e as táticas de mercado se misturando com o sagrado na nossa cultura, não é mesmo? A pesquisa da Casamundo que a gente mencionou traz um contraste muito interessante. Pensem bem, de um lado temos aquela visão mais tradicional da fé, que a gente costuma associar ao silêncio, aquela interioridade profunda, mas do outro lado surge uma visão bem focada no mercado, onde igrejas passam a agir literalmente como startups do espírito. Elas prometem uma conexão premium com o divino. Basicamente é uma transformação que coloca a experiência espiritual para competir de igual para igual naquilo que o mercado adora chamar de economia da experiência. E olhando de perto, as características desse tal rebranding são super específicas. A gente vê cultos altamente instagramáveis, eventos imersivos enormes, planos de engajamento super calculados e a fé sendo vendida quase como autoajuda ou coaching. Mas, olha, os pesquisadores como a Magali Cunha do coletivo Bereia fazem um alerta importantíssimo aqui. Eles explicam que, por mais que essa estética de startup chame muita atenção na internet, a gente não pode generalizar. A grande maioria das comunidades religiosas não opera nessa lógica de mercado, tá? É um recorte bem específico do nosso tempo. O que nos leva à nossa segunda parte, o desafio de Éfeso. Afinal de contas, será que essa mistura toda de comércio, popularidade e fé é realmente uma invenção da nossa era digital? A resposta para isso nos joga milhares de anos no passado. Dando uma olhada nesse mapa histórico, a gente encontra Éfeso, que era simplesmente uma das cidades portuárias mais importantes da Ásia Menor na antiguidade. Imaginem um verdadeiro polo econômico, um lugar fervilhando de gente, cheio de mistura religiosa, cultural e filosófica. Era o cenário perfeito para novas ideias e, claro, para fechar grandes negócios. E bem no centro dessa máquina econômica toda estava a religião pagã da região. O culto à deusa Diana não era só uma questão de crença ou devoção, sabe? Era uma indústria altamente lucrativa para os efésios. Essa mistura intensa entre poder econômico e adoração deixava o cenário extremamente complexo e, sem dúvida, bem hostil para os cristãos daquela época. É exatamente no meio desse caos comercial que os textos bíblicos nos mostram o apóstolo Paulo deixando seu jovem protegido Timóteo lá em Éfeso. A missão do Timóteo era atuar como uma espécie de delegado apostólico, e o objetivo era claríssimo: bater de frente com as pessoas que estavam distorcendo a fé puramente para ganhar dinheiro e prestígio pessoal. Se a gente parar para pensar, a história é bem cíclica, não acha? Entrando agora na nossa parte 3, o que é a sã doutrina? Com toda essa bagunça cultural e financeira acontecendo, a liderança da época precisava de uma âncora firme para manter a identidade da igreja primitiva. Agora, o que é realmente interessante nessa definição que veio do grego antigo é a natureza dupla dela. No Novo Testamento grego, os termos didate e didascalia não falam apenas sobre o conteúdo exato do que está sendo ensinado, mas abrangem também o próprio ato de ensinar. Isso servia como o alicerce fundamental para a crença deles. E as fontes teológicas são bem enfáticas aqui. Manter a sã doutrina exigia uma interpretação séria, baseada em contextos históricos e gramaticais, buscando sempre a intenção original de quem escreveu. É basicamente o exato oposto de pegar o texto e torcer ele para encaixar no que a gente está sentindo no momento ou, como vimos antes, em alguma estratégia de marketing para atrair mais público. Passando para a seção 4, o perigo das falsas crenças. Como a gente pode imaginar, segurar as pontas não era uma tarefa fácil para Timóteo.
A batalha pela verdade lá era super intensa. E isso ilustra brilhantemente a tática das ameaças que os textos históricos descrevem. Foi um ataque em duas frentes que o próprio Paulo já tinha cantado a pedra anos antes. Primeiro, vinha a invasão de quem ele chamava de lobos cruéis, gente de fora da comunidade. E em segundo lugar, o que era talvez muito pior, o surgimento de falsos mestres ali mesmo, brotando de dentro da liderança local. A literatura da época deixa o perfil dessas figuras bem claro pra gente. Eles eram movidos pelo orgulho absoluto, queriam popularidade a qualquer custo, amavam o lucro financeiro e adoravam ficar discutindo mitos sem parar. O resultado prático disso? Comunidades inteiras divididas. É praticamente impossível ler essa lista e não fazer uma conexão mental imediata com a busca desesperada por likes, engajamento e monetização que a gente discutiu lá no comecinho dessa explicação. E olha essa citação. Significa enxofre e o fogo no inferno. As apostas eram as mais altas possíveis. Segundo as fontes teológicas, desviar as pessoas do caminho por conta de lucros ou doutrinas inventadas não era visto só como um tropeço administrativo. As consequências espirituais eram consideradas absolutas e, como podemos ver, descritas em termos bem severos. E finalmente chegamos à parte 5, o papel do ego. Se todo mundo sabia que o resultado era tão trágico assim, por que isso acontecia tanto no passado e continua acontecendo hoje? Para entender isso, a gente precisa olhar para a raiz psicológica da coisa. A explicação para muitos desses desvios passa direto pelo que a psicologia chama de ego. A palavra vem do latim para eu. Freud descreveu o ego como aquela parte da nossa mente que tem que lidar com o mundo real, fazendo um malabarismo para equilibrar nossos instintos mais primitivos com as regras morais da sociedade. É exatamente esse tal de ego que muitas vezes quer colocar o eu no centro do palco, acima de todo o resto. Quando a gente joga esse conceito lá para a esfera da liderança e da espiritualidade, o estrago é gigantesco. O ego é apontado como a maior pedra no sapato, o obstáculo número 1 que cega o indivíduo, fazendo com que ele se sinta superior aos outros, é o que afasta as pessoas da verdade e as incentiva a criar essas máscaras, essas fachadas artificiais para o público aplaudir. Então, o ponto crucial da nossa explicação é este aqui. Tanto a teologia mais antiga quanto a psicologia moderna concordam na solução. O único antídoto real contra essa sede por espetáculo, seja debaixo de um ring light hoje ou nas ruas agitadas de Éfeso lá atrás, é a humildade de verdade. O desenvolvimento espiritual autêntico, com um coração puro e totalmente livre dessas disputas de superioridade. E assim, depois de costurar as estratégias de marketing de hoje com as cartas antigas e a própria mente humana, fica uma grande questão no ar. Se o velho desafio do ego continua sendo o motor por trás dos espetáculos de fé hoje em dia, como é que a gente consegue preservar uma interioridade verdadeira, um silêncio genuíno, num mundo que é completamente guiado por métricas e algoritmos? Fica aí essa provocação para fecharmos a nossa análise de hoje. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.